Olá, excelentes, tudo bem? Ações da Petrobras. Será que está no momento de você investir? A gasolina está cara pra caramba, o barril de petróleo também subindo. Guerra, política no Brasil, até que ponto esses fatores favorecem você, investidor da Petro, ou não é o momento de entrar? É sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Eu trouxe para você dados, fundamentos da Petrobras e um relatório gratuito assinado pela Levante 10 Investimentos com muitas informações, uma didática clara, simples, para você que já é investidor da Petro e para você que pensa investir na Petrobras. Então você já sabe, pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Petrobras, amada por uns, odiada por outros. Nesta aula eu quero trazer para você os fundamentos para que você crie a sua própria tese. Mas você não vai fazer isso sozinho. Para te ajudar, eu trouxe um relatório assinado pelo Levante 10 Investimentos completíssimo sobre a Petrobras, os principais fundamentos e um cenário top-down, de cima para baixo, trazendo o que está acontecendo: guerra, Rússia e Ucrânia, política interna, Bolsonaro, Lira e todos esses complicadores, esses fatores que, por um lado, podem ajudar, por outro, podem, no futuro, atrapalhar. Então, acompanhe comigo na tela os dados. Esses dados são dados que eu tirei do relatório da Levante para você. Observa aí o EV, EBITDA e o PL. O histórico de 2019 a 2021 e o projetado para 2022. O EV/EBITDA aí caindo de 2019 para 2022, chegando em 2022 a 3,08, número relativamente baixo, mas todo cuidado é pouco com o EV/EBITDA baixo também. Legal? Um PL saindo de 12,7 para 4,24, projetado para 2022. Esses dados trazem aí a eficiência da Petrobras nos últimos anos, mas nós sabemos a importância que é da interferência política em uma empresa estatal como é a Petrobras, principalmente o peso que ela representa no Ibovespa e também o peso que representa nos nossos bolsos, né? Afinal de contas, alimentos, transporte, tudo praticamente tem uma correlação com o aumento da gasolina, principalmente aí diretamente no IPCA. Então é importante que nós tenhamos aí todo cuidado e também você vai perceber que uma tendência aí de muitos governos tentarem influenciar dentro desta grande empresa brasileira. Se a gente olhar o nível de governança corporativa, sim, tem um ótimo nível de governança corporativa. Tag along para você que está iniciando, está se preocupando aí, caso seja vendida, por exemplo, o que vai acontecer? Então, se você tem ações ON ou PN, tá? Você vai ser carregado aí, podemos dizer assim, com o mesmo preço. Isso para o investidor iniciante é muito bom. Dívida, baixo endividamento. O LPA, o lucro por ação, 8,18, então esse aí nos últimos 12 meses. E a cotação da empresa no dia 17/3, quando eu gravei essa aula para você, foi de R$ 30,40 no momento em que eu fiz aí a cotação para você. Legal? A participação no Ibovespa de 7,16, uma excelente, uma participação literalmente de peso, junto com outras empresas, principalmente com a Vale. E isso impacta diretamente no ETF, que é o BOVA11, por exemplo, tá? E aí você vê um valor de mercado aproximadamente 413 bi, vai depender do momento que você estiver cotando, né? O preço vai ter uma interferência direta no preço. E o índice preço-lucro projetado, como você viu, de 4,2 anos. Então muitas pessoas não sabem o que é PL, né? Então se a empresa mantiver o mesmo fluxo de caixa, geração de caixa, o EV, o EBITDA, né? Que já vamos falar sobre ele, você terá de volta o preço que você pagou, aqueles R$ 30,40, em aproximadamente aí 4,2 anos. Legal? Então, olhando para o aumento do petróleo, aquele petróleo Brent, que é uma referência para o preço da gasolina que chega lá na bomba de combustível, que você estamos pagando absurdos aí, quase R$ 8, em alguns lugares até mais do que 8 já. Então, nos últimos anos, esse preço do barril saiu de $51 para mais de $100. Então, o que corroborou
para o aumento da gasolina. Então, como nós temos uma métrica, um modelo de precificação baseado neste barril de petróleo e ele é em dólar, esses valores que eu trouxe em dólar para você, acaba que quando o dólar aumenta ou a lei da oferta e da procura pela produção de barris de petróleo, tudo influencia diretamente lá na bomba e acaba que nós pagamos mais caro, tá? Observe aí que eu trouxe um gráfico para você da receita operacional líquida. O que é isso, prof? Receita operacional líquida, tá? É a receita bruta, todo aquele dinheiro que entrou, menos os impostos, esses incidentes sobre as vendas, menos descontos concedidos. Então você vê aí que tá bem legal, tá constante aí da Petro, assim como também a margem EBITDA ou margem lagida, que é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Um indicador de lucratividade. Esse indicador mostra se a empresa está tendo lucro com o seu negócio principal, né? Que é aí a extração de petróleo, produção, refinaria, tá? Então isso aí é um indicador importante para você. Seguido aí um indicador que preocupa, tá? Então muito cuidado na hora que você estiver olhando o ROI, o Return on Equity da empresa, porque ela cresceu em 2021 por N fatores que eu já estou dizendo para você, mas não quer dizer que vá continuar trazendo um ótimo retorno sobre o investimento nos próximos trimestres. Então, é muito cuidado, eu vou te explicar o porquê e também está descrito com muita didática no relatório da Levantica. O link você já sabe que está na descrição. A mesma coisa acontece para aquelas pessoas que fazem investimento com a expectativa de que os dividendos de hoje vão ser os dividendos do futuro. E não será assim. Observe no gráfico que só de 2020 para 2021 que os dividendos deram uma guinada. Então eles vinham ali, né, bem abaixo dos R$2, tá? Quase R$1 e pouquinho. E depois que chegou ali a quase R$6, mas cuidado, não entre com a expectativa de que esses dividendos vão ser os mesmos ou vão continuar aumentando. Pelo contrário, tá? Pode ser ajustado aí para os próximos trimestres. Um outro ponto que você deve tomar cuidado é com o payout, o percentual do lucro que é distribuído para os acionistas. Então, neste momento, ali em 2021, foi distribuído um payout alto pra caramba, né, de 94%, mas não foi assim nos últimos trimestres e provavelmente não será assim para os próximos anos. Então, analise com cuidado para que você não tenha surpresa. Muitas pessoas chegam aqui no canal e falam assim, prof, estou decepcionado com a ação A, com a ação B, tá? Mas por quê? Porque ela estava pagando tanto dividendos e foi só eu comprar que os dividendos caíram. Bom, mas é mais ou menos isso mesmo, tá? É só você comprar que os dividendos vai cair, tá? É a famosa lei de Murphy, né? Quando uma coisa tem que dar errado, ela dá errado exatamente quando você está fazendo. Então, muito cuidado nisso, porque se a gente olha para trás, de 2017 até 2021, o payout não é um payout constante. Então, ele não tem essa característica de pagar payouts altos constantemente. E o que pode acontecer? Pode acontecer dele cair. É normal. E será normal se acontecer isso, tá bom? E aí, quais são os cuidados? Os cuidados com as notícias. Bolsonaro, Petrobras. Tá? Bolsonaro disse que Petrobras não colabora em nada e que poderia ser privatizado. Então, essa guerra vai privatizar? Não vai. Vai congelar preço? Não vai. Isso tudo atrapalha, porque o mercado não vê com bons olhos a interferência do presidente, seja ele qual for, na estatal. Assim como o Lira sobre a alta da gasolina. Barril baixa e Petrobras não reduz preço. Então, não é uma coisa instantânea, momentânea. O barril baixou, tem que baixar o preço lá na gasolina. Existe uma cadeia, né, até que este preço seja reduzido lá na bomba, né, na hora que a gente estiver abastecendo lá. Preço da gasolina, pelo menos aqui na minha cidade já está a 7,40. Eu não sei como está na sua cidade. Depois você comenta aqui. Gasolina na cidade tal, tá? Na cidade que você está a R$ 8,00, 9, 10, tá? 6,50. Não sei se ainda tem gasolina neste valor, né? E aí reclama do preço da gasolina no Brasil. Veja quanto custa o litro em mais de 170 países. Ou seja, não só no Brasil, tá? Tá caro para todo mundo, no mundo inteiro. Então é um ponto que você também precisa, como consumidor, entender que o que está acontecendo aqui não é uma característica exclusiva do Brasil, tá? Então nós estamos falando de um petróleo que é cotado em dólar e é praticamente o mesmo preço no mundo todo. O que vai mudar são os impostos e principalmente para onde vai esses impostos, né? Porque tem muitos impostos aí na gasolina, no petróleo de modo geral. E aí, será que vale a pena? O preço que você está pagando na Petro versus o risco político
Porque no final do dia, no final do mês, do ano, o que importa é isso. Na renda variável, é o preço versus o risco que você está correndo. No caso da Petro, você tem um risco político que é explicado detalhadamente, ponto de vista da Levante 10 Investimentos, no relatório que eu disponibilizei gratuitamente para você na descrição desse vídeo. E lá você vai encontrar muitas informações, uma didática, tá, com o passo a passo para você poder entender e um posicionamento da Levante, se é recomendado ou não comprar as ações da Petro neste momento, legal? Então, baixa o relatório, depois volta aqui e deixa o seu comentário, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!